Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando nesta manhã para deixar mais um comentário bíblico. Esses são as passagens de uma série de comentário da Bíblia Sagrada que eu, presbítero Gregório, faço. Hoje estamos comentando o livro de Colossenses, o capítulo 1, o versículo 15 até o versículo 23. São as passagens de série de comentário da Bíblia Sagrada. Colossenses 1, versículo 15 até o versículo 23. Está escrito assim: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que outrora ereis estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santo, sem defeito e irrepreensível. E se é que permaneceis na fé, fundados firme, não vos deixeis apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Muito bem, amados. Vocês percebem que eu estou comentando o livro de Colossenses por parte. Eu fiz a introdução no meu primeiro áudio, que eu comentei do versículo 1 até o versículo 14. Apóstolo Paulo encerra o versículo 14 dizendo que Cristo, é por meio de Cristo que somos salvos. Hoje eu quero trazer esse comentário onde ele diz que Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus Cristo é apresentado como a manifestação visível do Deus invisível. O termo imagem implica que Jesus reflete perfeitamente a natureza e o caráter de Deus. Apóstolo Paulo apresenta ele como sendo primogênito. Não sugere, esse primogênito não sugere que ele foi criado, mas sim que ele ocupa a posição de honra e preeminência sobre toda a criação. Na passagem de Colossenses 1, verso 16, está escrito assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono ou denominação, seja principado ou potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Então nós vemos que este versículo destaca
o papel de Cristo como o agente da criação. Tudo, desde o reino material ao espiritual, foi criado por meio dele e para o seu propósito. Isto enfatiza a soberania absoluta de Cristo sobre todas as coisas. Já em Colossenses 1, verso 17, está escrito assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Muito bem. Cristo existe antes de toda a criação. Cristo é o sustentador do universo. A ideia é que ele mantém todas as coisas unidas e funcionando. Sem Cristo, nada existiria ou continuaria a existir. Então, ele é o princípio de tudo. Já no versículo 18 está escrito assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, nós vemos que Cristo é o líder, é a fonte da vida da igreja. Cristo está descrito que, como ele é a cabeça, ou seja, como seu corpo, ser o primogênito dentre os mortos, refere-se à sua ressurreição, que inaugura a nova criação e garante a ressurreição dos crentes, sua supremacia em todas as coisas, e novamente é sublinhada que ele é a cabeça. Então, já no versículo 19 está escrito assim: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O que significa a plenitude? A plenitude refere-se à totalidade da divindade, significando que em Cristo habita a natureza completa de Deus. Isso refuta qualquer ideia de que Jesus fosse menos do que plenamente Deus. Então, ele é igual a Deus. Já o versículo 20 diz assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Então, Cristo, por meio do sangue dele derramado, ele fez a reconciliação de todas as coisas, e alcançado por meio da obra redentora de Cristo. Ou seja, toda a reconciliação é alcançado através desta obra na cruz. O sangue de Cristo traz paz entre Deus e a criação, restaurando a ordem original que foi perturbada pela queda do homem lá no Jardim do Éden, ou seja, pelo pecado. Já em Colossenses 1:21 está escrito assim: Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos em suas mentes por causa do seu mau procedimento, ou seja, por causa das suas má obras. Então, o apóstolo Paulo relembra aos crentes de sua condição anterior, que estava alienado, ou seja, separado de Deus, eram inimigo de Deus, ou seja, tinha se tornado, havia uma inimizade entre o homem com Deus, com ele, devido ao pecado. Essa separação espiritual era manifesta em pensamentos e ações malignas. Já no versículo 22, está escrito assim: Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo,
inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, essa reconciliação que Cristo consumou, ele ocorre por meio da morte física de Cristo. Agora, os crentes, quando eu digo os crentes, estou referindo às pessoas que crêem. Os crentes são apresentados diante de Deus como santos, livres de qualquer culpa ou acusação. Uma posição garantida pela justiça de Cristo. Quando eu me refiro aos crentes, eu não estou me referindo a uma igreja evangélica, cristã evangélica, estou me referindo aos crentes que crêem em Cristo. Eu quero deixar bem claro, amados, que eu não defendo nenhuma igreja, eu não defendo nenhuma religião. Eu sou pregador da palavra de Deus, então eu prego a palavra da maneira como ela é. Não estou aqui para defender nenhum ministério, ou seja, nenhuma religião. Estou aqui para defender a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Então, nós vimos agora no versículo 23, que encerra esta mensagem, dizendo, contudo, que continue alicerçado e firme na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi proclamado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o apóstolo Paulo agora ele encerra trazendo uma palavra de encorajamento a todos aqueles que creem na palavra de Deus, aos crentes, a permanecerem firmes na fé, a não se desviarem do Evangelho. A perseverança na fé, ela é crucial para a salvação. Então, o apóstolo Paulo também reafirma seu papel como ministro do Evangelho, enfatizando a importância e a universalidade da mensagem. Esse versículo do livro de Colossenses, ele oferece uma rica descrição da supremacia centralizada de Cristo na criação e na redenção e na vida daqueles que se torna a verdadeira igreja de Cristo. Amados, eu hoje não estarei gravando mais nada. Eu quero somente mandar um abraço fraterno para todos vocês. Campo Grande agora é 4h20. Eu estou me deslocando já para pegar o meu ônibus e provavelmente estarei colocando esta mensagem já dentro do ônibus para todos os irmãos. Grande abraço. Vamos manter a fé centralizada em Cristo Jesus. Não olhando para nenhuma religião como se fosse uma religião salvar o ser humano. Porque a religião não tem poder de salvar o ser humano. A única verdadeira possibilidade de o homem ser salvo é seguindo a orientação padronizada na Escritura Sagrada por meio de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém?